O vinho, na época de Jesus, não era exatamente, do ponto de vista dos hábitos e dos costumes, o que o vinho é hoje para nós. O vinho hoje para nós é uma bebida para um dia especial, para um dia de festa, para um dia que às vezes a gente convida amigos para um jantar, para celebrar alguma coisa, aí a gente, em geral, serve o vinho. Mas no tempo de Jesus, o vinho, e também no tempo do profeta Isaías, a primeira leitura de hoje, o vinho era parte da cesta básica dos judeus. O vinho devia estar todo dia ali à mesa. E havia, inclusive, em torno do vinho até um sentido espiritual. Faltar vinho tinha ali uma equação com faltar bênção. Se faltava o vinho, de alguma forma se entendia que a bênção de Deus estava faltando sobre aquela família, porque estava faltando algo do tipo pão de cada dia, né? Mesmo para quem não come pão no nosso país, a gente chama a comida que vem à mesa todos os dias, hoje mais arroz e feijão e a carne do que propriamente o pão, a gente chama de pão de cada dia. Os judeus tinham essa relação com o vinho, e o vinho era sinal de bênção. Só um exemplo para ilustrar. Maria, mãe de Jesus, estava presente num casamento em Caná da Galileia, e ela percebeu que os noivos deste casamento estavam em apuros, porque estava faltando vinho. Em que consistia assim o apuro deles? Porque aqueles noivos, aquele casal, ia levar a vida fora a ideia de que Deus não abençoou aquele casamento, tanto que na festa faltou vinho, porque o vinho tinha uma referência ao tempo do Messias. O vinho, portanto, retomando, era sinal de bênção. Por isso, um dos negócios mais rentáveis no tempo de Jesus era a vinha. Era, se você tinha um terreno, fazer uma vinha, porque certamente você venderia as uvas, ou já poderia até vender o próprio vinho. Geralmente, quem tinha a vinha não vendia a uva, mas já vendia o próprio vinho, como é muito comum hoje nas vinícolas, né? A gente vai visitar, às vezes tem lá a área de plantação do camarada, uma areazinha onde ele guarda para fermentação, deixa ali para o envelhecimento, tal, e às vezes já tem até a lojinha onde ele vende vinho, onde ele dá ali uma espécie de prova do vinho, né? A gente fazia degustação do vinho. Como é que acontecia isso no tempo de Jesus? Geralmente era assim, ó. O camarada era dono do terreno. Ele tinha a função e a missão de limpar o terreno, construir uma cerca, construir um lagar, que era o lugar para amassar as uvas. Você sabe que, geralmente, né, o vinho é feito pisando as uvas. E mesmo hoje, tendo maquinário para fazer isso, há quem diga e defenda que o vinho mais gostoso é o que tem gosto de pé mesmo. É aquele que você amassa as uvas com os pés. Então, o camarada tinha que construir um lagar para amassar. Vocês já devem ter visto, acompanhado em algum momento na televisão, alguém fazendo isso, né? Pisando as uvas, né, para fazer o vinho. E tinha que construir uma torre de observação, porque como isso era raro, era uma especiaria, era caro, então tinha que ter um segurança lá de olho na vinha, tomando conta para ninguém roubar a vinha ou o vinho, né, que estava ali guardado para depois ser vendido. Quem fazia isso era o dono do terreno, então havia um investimento alto do dono do terreno. E depois ele arrendava a vinha para especialistas na plantação e no cuidado das uvas, que eram os vinhateiros. Arrendar significa o seguinte, ó, a gente chama o camarada e diz, você planta, você produz, tantos por cento do lucro fica contigo, outros tantos por cento do lucro comigo. É o combinado de acordo com dono da vinha e
vinhateiro. No evangelho de hoje, Jesus está contando uma parábola onde ele diz o seguinte: certa vez o dono de uma vinha tomou as providências, limpou o terreno, cercou a vinha, construiu o lagar e a torre de observação, chamou o vinhateiro, combinou com ele um percentual e, claro, ele já conhecia mais ou menos o tempo de colher as uvas, preparar o vinho, vender e depois fazer a divisão conforme o combinado. Então ele fez isso e no tempo certo mandou uns funcionários, empregados dele, que fossem lá pegar a parte dele, do lucro com a vinha. Os vinhateiros resolveram expulsar o pessoal. Não, a gente não vai pagar não, vai embora daqui. Expulsaram a uns, apedrejaram outros e mataram, inclusive, alguns destes que foram lá fazer a cobrança devida do dono da vinha. Por fim, o vinhateiro, segundo a parábola contada por Jesus, disse o seguinte: vou mandar o meu filho. Quando eles observarem o meu filho, vão pensar assim: é o filho do dono. Agora não tem jeito, a gente vai ter que prestar conta e acertar nossas contas. Mas, ao contrário do que pensava o dono da vinha, quando eles viram o filho, pensaram: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a vinha. E ponto final. E assim fizeram, segundo a parábola contada por Jesus. E depois Jesus pergunta ao pessoal que estava à mesa ali, como ele no início do evangelho diz, né, aos anciãos e mestres do povo, aos judeus de tradição religiosa, o que esses vinhateiros mereciam. E a turma disse, né, mereciam castigo, mereciam a morte, mereciam... E aí Jesus, né, na continuidade desse jantar, que começou nos textos da semana retrasada, primeiro na parábola dos turnos de horário, dos operários das diversas horas, depois na parábola dos 2 filhos, depois na parábola dos vinhateiros homicidas. Eu estava pensando hoje que Jesus azedou o gosto da comida desse jantar, né? Porque ele foi tão crítico em 3 momentos, assim, tão firme com a turma que estava ali, né, oferecendo o jantar, não com boa intenção, não para ser acolhedor, receptivo, mas com intenções de colocar Jesus em situação difícil, mas certamente Jesus os pôs em situação mais difícil. Jesus disse assim, de alguma forma, eu entendo que estes vinhateiros são vocês, né? Vocês receberam a fé, maltrataram os profetas, mataram os profetas, espancaram os profetas. E, por fim, Jesus está falando dele profeticamente, né? Porque ele diz assim, o dono da vinha resolveu mandar o filho dele, matar o filho dele. Jesus ainda estava vivo, mas isso ia acontecer, né? Eles matariam, inclusive, o filho do dono da vinha, que era ele, Jesus. Por isso eu digo a vocês, Jesus conclui, a vinha será tirada desses vinhateiros e entregue a outros vinhateiros dispostos a cuidar, e não só cuidar e produzir, mas também a fidelidade na hora de produzir frutos e na hora de dividir os frutos. Vejam que essa crítica se estende na primeira parábola contada por Jesus a esse pessoal dizendo, olha, a gente tem que acolher quem chega depois. A gente precisa acolher quem chega depois. Os não-judeus, os estrangeiros que estão se convertendo ao cristianismo, chegaram depois, mas eles devem ser acolhidos. Na outra, ele fala do filho obediente e desobediente, do desobediente e obediente, comparando os judeus àquele que diz sim, mas na hora da produção dos frutos, ou que Jesus veio, não acolheram Jesus, então eles dizem não. E os outros, talvez não tenham vindo ali de uma tradição de fé, disseram não no primeiro momento, mas no segundo momento seguiram Jesus, abraçaram o reino. E na semana passada Jesus conclui de maneira ainda mais dura, diz assim, ó, as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Lembram da semana passada? É dessa forma, quer dizer, as prostitutas e os pecadores estarão à frente de vocês no reino dos céus, porque eles estão abraçando a fé.
E hoje Jesus conclui, junto com o profeta Isaías, né, que diz que a vinha do Senhor é a casa de Israel, inclusive é o refrão que a gente canta do Salmo de hoje, né? A vinha do Senhor é a casa de Israel, dizendo exatamente isso. O Senhor é o dono da vinha, Israel o vinhateiro, e Israel não tem sido um vinhateiro honesto, mas vinhateiro homicida. Peço perdão. Pontos que eu acho que são interessantes para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, nós temos um compromisso com a produção de frutos. A gente precisa ser fértil. Nós precisamos ser fecundos. E eu acho que cabe para a nossa reflexão, a primeira pergunta de hoje é: minha família é uma vinha fecunda? Eu lá na minha família, como pai, como mãe, como filho, como irmão, sou vinha fecunda? Meu trabalho, vinha fecunda? Minhas amizades, minha vida como um todo, vinha fecunda? Eu acho que é a primeira pergunta, e dela decorre uma outra para a nossa reflexão bastante interessante, que é: em nenhum momento está dito que Israel é o dono da vinha. Israel é o vinhateiro. Nós não somos donos de vinha nenhuma. Nós somos, em todas elas, vinhateiros. O que significa isso? O cuidado está conosco, mas não nos pertence. Num dado momento, necessitaremos, teremos que prestar contas. Mas não somos os donos da vinha, mas os vinhateiros. E isso significa que eu não sou dono daquilo que eu penso que seja dono. Eu sou administrador. Começa pelo nosso próprio corpo. Às vezes a gente observa, por exemplo, pessoas que defendem o aborto dizendo: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é. Só é seu aquilo que depois que você morrer, você vai levar contigo para a casa do Pai. Só é seu aquilo que estará contigo sempre. Eu, particularmente, nunca acompanhei nas idas aos cemitérios para Ezequiel um enterro em que fosse o caixão, atrás do caixão a casa do cara, o carro do cara, a moto do cara, a expor todo mundo para ser posto dentro do sepulcro junto com o caixão. Não sei se vocês já foram, se alguém tiver ido, por favor, depois me conte e me diga como foi. Mas, via de regra, vai o corpo. E quando a gente vai fazer a exumação, tempos depois, a gente observa que o corpo também já foi, né? E o que ficou? O que foi para junto do Pai, como nos ensina a nossa fé. Aquilo é seu. O restante não é seu, está contigo. E nós seremos convidados para essa hora, a hora que os vinhateiros que tinham administrado mal fugiram dela, tentando expulsar quem veio cobrar, matar quem veio cobrar, apedrejar quem veio cobrar, matando até o filho do dono. Quando o filho do dono foi lá e dizia: vou prestar contas, o que você produziu? O que é seu, o que é meu? Né? Então, o segundo e último ponto que gostaria de deixar para a nossa reflexão de hoje é exatamente este: não somos donos da vinha, nós somos administradores da vinha. E um dia mais cedo ou mais tarde, nós teremos que prestar contas, né? Quem recebeu uma vinha grande, enorme, vai ter que dar conta disso. Quem recebeu uma vinha menor, segundo o princípio de proporcionalidade, claro, para não ser da parte do nosso Deus injusto, né, do dono da vinha, mas nós seremos chamados para esse momento aí. E a consciência de que eu não sou dono pode nos ajudar muito. Eu lembro que lá em casa, o meu pai não gostava que a gente pedisse coisa emprestada. Não gostava. A gente chegava lá em casa, mesmo que fosse uma caneta, ele sempre dava uma... E se fosse uma coisa assim, a gente nem pedia emprestado, uma coisa assim, tipo uma bicicleta de um amigo, não. Porque meu pai dizia assim, ó,
Se você vai pedir emprestado, você tem sempre o risco de devolver em estado pior do que o que você recebeu. E, neste caso, é melhor que você devolva uma outra nova. Se você vai pedir emprestado, se há uma necessidade real disso, então cuide disso com carinho, atenção, com zelo ainda maior do que você cuidaria se fosse seu. E eu lembro que na minha adolescência e juventude, a gente recebia livro com orelha, emprestando livro bom. A turma hoje nem sabe o que é orelha de livro. Sabe o que é orelha de livro? Sabe? Ah, tá esperto aí. Sabe o que é orelha de livro? Não. É quando a pontinha do livro fica assim amassadinho, aí faz uma orelhinha no livro. CDs e discos arranhados que foram bons e voltam arranhados. Quem já emprestou um disco bom que voltou arranhado? Mais de 40. O povo ficou com medo de levantar o braço, né? Porque sabia que eu ia falar do mais de 40, né? E outras coisas mais, ou seja, a coisa que não é nossa deve ser, ao ser emprestada, deve ser tratada com um zelo dobrado, porque não é nosso. Eu imagino que isso tem por trás exatamente essa percepção aí. Na medida em que eu não me enxergo o dono, quando, por exemplo, eu vou corrigir um filho, ou quando até eu vou agradar um filho, eu tenho que perceber o que faria o dono da vinha no meu lugar, porque eu sou administrador dele ali. Talvez eu quisesse muito agradar um filho, talvez eu quisesse muito mimar um filho, talvez eu quisesse muito corrigir de forma além da medida da educação, né? Mas descontando um pouco da minha raiva, descontando um pouco das minhas questões, mas tipo, aquele filho não é meu, está comigo, o que faria o dono da vinha no meu lugar? E esse deve ser o princípio de ação, para que eu não estrague o que ele me deu bom. Eu observo, por exemplo, ultimamente, que os pais têm feito um pouco isso com os filhos, estragando, devolvendo para o dono da vinha algo que não veio estragado para ele, das mãos do dono da vinha. Então, às vezes, a gente mima muito, enche muito de vontade, cria uma espécie de, o que o Papa Francisco chama de psicologia de príncipe, né? Uma criança com psicologia de príncipe ou princesa, que não pode ouvir não, a quem não pode se apresentar um limite, que não conhece, por exemplo, o esforço, a necessidade de se empenhar para que alguma coisa, né, que as conquistas são frutos de luta e daí por diante. E isso vai vida fora, né? Aquela psicologia que foi criada ali, alcunhada, em desacordo com o desejo do dono da vinha, vai fazer com que depois aquele filho do dono da vinha tenha sido transformado pelo vinhateiro no filho que o dono da vinha não queria ter, num filho que não é exatamente um filho de Deus, mas um príncipezinho, de modo que não combina um pouco com a condição, com a vontade do dono da vinha. Isso é só um exemplo de tantas outras situações que nós recebemos para administrar e que a gente deve estar bastante atento a essa nossa condição de administrador e não de donos. Vamos